Fala, time! Seja bem-vindo ao podcast Viver de Condomínio, esse bate-papo maravilhoso que fala desse universo que movimenta 200 bilhões de reais e mexe com a vida de milhares de pessoas. E hoje nós vamos falar de um tema incrível, os elevadores, esse meio de transporte que é considerado o mais seguro do mundo. Você vai ver os dados. E eu descobri que a cada 3 dias e meio aqui em São Paulo a população inteira anda de elevador. É gente pra caramba, né, Well? Rapaz, se tem prédio, imagine gente andando em São Paulo, né? E quantos elevadores nós temos aí para transportar tudo isso daí de pessoas? É muita gente. Você pensar que em 3 dias e meio, toda a população de São Paulo anda no elevador. É surreal, né? Quem escuta a gente falando aqui que não conhece esse universo vai falar assim: "Esse pessoal tá Tá maluco, né? Tá maluco. doido." A gente tem até um outro dado, mas eu vou deixar aí pro nosso Não vai fazer spoiler, né? presidente falar, né? Falo presidente porque o cara é presidente em tudo que você pode imaginar, o cara é presidente, né? O cara é engenheiro, o cara tá há mais de 30 anos nessa área de elevadores, o cara é Ixi, presidente da ABL, é presidente do CCS. CCESP, é diretor do FEComércio e ainda vai explicar pra gente o que que é na EIC. Olha só, você sabe o que que é? Não. Faço a mínima ideia também. Ele vai explicar pra gente o que que é na EIC e fora ainda todas as partes do que é elevador, o essas empresas que cobram um absurdo às vezes para fazer a manutenção, quando cobram um pouquinho a menos, as peças vão lá em cima. Enfim, está aí com o Marcelo Braga, como eu falei, cara, presidente de tudo, experiência para dar e vender aí na área de elevadores, nesse mundo que pra gente é um dos equipamentos mais importantes que a gente tem dentro do condomínio, né? Se der algum problema, é um BO gigantesco, o pessoal fica parado, quase morre, morre de infarto, fala que tá sem ar dentro do elevador. É, As é, compras que não consegue subir. as compras não conseguem subir, o cadeirante que não vai ter que ir de escada, vai ter que ir para casa da família, enfim, é um equipamento que tem que estar sempre em ordem ali funcionando. Marcelo, seja bem-vindo, agradeço a Bom, participação. eu queria agradecer, eu agradeço, né, o Jonathan, né, pela parceria, o Wellington aí, que estamos com vocês aí, a todos que estão aqui com a gente. Primeiro, vamos explicar um pouquinho o que são essas siglas, né? Sopinha de Então, letrinha, né? essa sopa de letrinhas. Então, ABL, Associação Brasileira das Empresas de Elevador, onde eu estou presidente hoje, né? Perfeito. É uma associação que hoje tem mais de 250 empresas associadas no Legal. Brasil. O CCS, que é o Sindicato das Empresas de Elevadores e Fabricação, Manutenção de Elevadores no Estado de São Paulo, É o a patronal. patronal. A Legal. FEComércio, né, que é a Federação do Comércio no Estado de São Paulo, onde eu sou vice-presidente da área de serviços, que hoje é responsável por 52% do PIB do Estado de São Paulo. Então, eu, juntamente com o Bigonha, que é o nosso presidente, cuidamos dessa área, tentamos cuidar dessa área de serviços, né? E vocês falaram também na EC. Na EC é a Associação Nacional de Elevadores dos Estados Unidos e Legal. Canadá, né? Onde ele contempla, a exemplo da ABEL, todas as empresas da área de elevadores nos Estados Unidos e Canadá, onde eu sou um dos associados e a gente tem esse intercâmbio de informações e normas do Brasil e dos Estados Unidos. Legal. Caramba, além de presidente, é internacional, você Tô viu só? falando. Ô, rapaz, hoje a gente Hoje tá o aqui, podcast tá bem direcionado hoje, viu? E Muito bom. o detalhe importante aí que a gente tem dentro dos números que vocês falaram, né? Sim. É importante citar um exemplo importante. Você falou de 3 dias e meio, toda a população da cidade de São Paulo. E São Paulo hoje, como metrópole, tem 1/5 de todos os elevadores do Brasil somente na cidade de São Paulo. Louco. Isso é E, muita coisa. e mesmo assim, nós temos números muito expressivos na questão de segurança dos equipamentos na cidade de São Paulo. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Não, e até Nossa, entender por que que dá tanta discrepância, né? um Você... quinto é muita coisa dentro do Brasil inteiro. Dentro do Brasil inteiro. Então, um É quinto muita de coisa, todos os né? elevadores estão. E Espetacular. mesmo assim, a exemplo do estado de São Paulo, nós temos 4 vezes menos incidentes com elevadores, com pessoas presas, com chamadas. Isso são dados não nossos, dados do bombeiro, entendeu? E também do Contru, que, por exemplo, em 2021, graças a Deus, nós não tivemos nenhuma morte fatal na cidade de São Paulo. Poxa, que Isso legal. é um ponto importante, né, pra gente levantar, porque as pessoas se preocupam muito com elevadores. Às vezes você tem aquela, nossa, o elevador despencou. Existe esse elevador despencar dentro Ó, do. Wellington, você tocou num assunto muito importante.
o elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo, como nós vamos falar um pouco sobre isso. Sim. A questão de despencar o elevador, eu sempre falo isso. Você imagina uma cabine hoje de 900 quilos, mais a carga dos passageiros. Saiu do 7º andar e parou no -1, despencou. Gente, desculpem, eu sou engenheiro e desculpem os dados que eu vou falar para vocês sobre a questão da aceleração da gravidade. Se você tivesse... Explica, vamos ter aula até de gravidade hoje, pessoal, para vocês entenderem que não despenca ele. Não, primeiro, se eu tiver no 7º andar e ele for até a garagem, -2, numa velocidade acima do normal, ele vai travar nas guias. É esse o princípio principal do elevador, né? O elevador, em 1852, Elias Otis, que foi o fundador da Elevadores Otis, ele foi o precursor. Por que que hoje existem as metrópoles? Por que que hoje nós temos a grande cidade? Por causa do elevador. Claro. Porque naquele momento ele fez um teste com ele mesmo, cortando uma corda, e a cabine onde ele estava, vocês podem olhar na internet, ela travou na guia. Travou lá na madeira, né? Então, esse princípio mecânico faz com que os elevadores sejam transporte mais seguro. Por quê? Se ele tiver do 7º andar, voltando ao nosso exemplo, do 7º andar, e ele for até o -2, antes disso, lá pelo 5º andar, a velocidade, se ele estiver despencando, né, que o pessoal fala, não é isso, né? Lógico, tem um monte de parâmetros, mas se fosse isso, o que ia acontecer? Aproximadamente no 5º andar, ele ia travar na guia por sobrevelocidade. Fantástico. Entendeu? Então, imagine. Como que é essa mecânica, Marcelo? Como é que funciona Ele tem um isso? dispositivo na casa de máquina, chama limitador de velocidade. Então, dependendo da velocidade, ele começa a 15%, né, da velocidade, e se for um elevador com alta velocidade, apenas 5% de sobrevelocidade. Porque quanto mais a velocidade, menor é a range para ele atuar. Claro. Então, vamos supor, um elevador de 1 metro por minuto, que seria o quê? 60 metros por minuto, que seria 1 metro por segundo. Sim. Então, esse equipamento, ele funciona 1 metro por segundo. Então, vamos supor que ele passou para 1,30 m. Esse dispositivo, que está na casa de máquina, ele vai passar por energia cinética, ele vai aumentar uma peça, essa peça vai travar, e com isso vai travar o cabo de aço, que a gente chama o cabo limitador, e ele vai travar embaixo da cabine. Travando embaixo da cabine, somente com a atuação de um técnico vai poder liberar. Então, conclusão, a pessoa vai ficar presa. Sim. Mas, em compensação, viva, e ao meio... Nesse momento, a gente pode até falar um pouco mais, como que a pessoa deve atuar nesse momento que ela fica presa. Isso é importante, essa dica vai ser importante. Então, voltando, não cai. Não cai. Lógico, desde que tenha todas as manutenções preventivas do plano de manutenção, que é a saúde do elevador. A gente, infelizmente, no Brasil ou outros países, se negligencia o plano de manutenção preventiva. A gente sabe isso, o Hélito é síndico de vários prédios aí, e a gente sabe o que é isso quando você não faz as manutenções preventivas na data correta que o fornecedor colocou. Então, se você tiver o plano de manutenção feito mensalmente, se você tiver feito as preventivas corretamente, entendeu? A chance de ter um problema de segurança é muito pequena. Agora, a chance de parar o elevador, isso tem. Por quê? Porque, só para vocês terem ideia, no circuito de segurança de porta, são 13 contatos que têm que atuar de maneira simultânea, e todos eles têm que estar ok. Se um deles falhar, o elevador, por segurança, para. Todos. Mesmo os antigos. Legal. Então, o pessoal tem que entender isso. Outra coisa. Despencou o elevador. Voltando lá na questão da energia cinética. Então, vocês imaginem 1,5 toneladas, entendeu? Movimentando 7 metros, que seriam 2 andares. Ele vai passar para mais de 2,5 toneladas. Então, se a pessoa realmente despencou e ele passou na mola e bateu, o que vai acontecer? A primeira pergunta que eu sempre faço para a pessoa: despencou comigo, tá bom. Como que tá o seu calcanhar? Tá normal. Cada impacto. Como que tá o seu calcanhar? Não tenho dor nenhuma. O acrílico em cima da cabine saiu do lugar porque ele é solto. Também não. Falou, então desculpa, não despencou.
O que aconteceu é que, por questão de segurança, passou da sobrevelocidade por alguma coisa e ele travou na guia. E o tranco que dá, é lógico. Você imagina um peso desse, uma carga dessa travando na guia, é lógico que a pessoa que está dentro vai sentir um tranco. E aí, quando trava na guia, ele volta sozinho ou tem que chamar Não, um técnico? tem que ser o técnico. E aí a questão que é? Outro detalhe que nós vamos falar posteriormente. Na cidade de São Paulo, as empresas têm que ter um sistema de plantão 24 horas. Qualquer empresa. Qualquer empresa na cidade de São Paulo. Então, o que vai acontecer? Nesse caso da cidade de São Paulo, por conta do plantão, você tem um SLA de atendimento, as empresas grandes, né, e as empresas homologadas têm um SLA de atendimento, e você tem 40 minutos para atender uma pessoa que está presa. Caramba, 40 minutos. Até 40 minutos. Né? Então, é lógico que a maioria das empresas hoje que tem uma estrutura, ela tem moto, porque não dá para confiar no trânsito de São Paulo. Isso, né? Porque esses fatores de trânsito, às vezes a chuva também prejudica bem. Então, mas aí a gente tem lá um critério, lógico que na cidade de São Paulo também pode ser acionado o bombeiro. Só que na cidade de São Paulo, o acionamento do bombeiro é muito menor. E fora que é o prejuízo. Eu ia perguntar isso para você. Beleza. Porque eles vão chegar chegando. E é isso mesmo, Marcelo? Eles não aliviam. Na realidade, o que acontece, o Jonathan? Isso conversando com o bombeiro. Inclusive, a gente teve uma situação de um prédio que faltou energia e o nosso técnico chegou em 25 minutos. E as pessoas, por questão de afobação, chamaram o bombeiro também. Aí, o que o bombeiro fez? Ele chegou no prédio e perguntou como que a pessoa internamente está. Ela está bem, então não vou mexer, vou ficar esperando o técnico chegar. Por quê? Eles têm que priorizar a vida da pessoa. Então, se a pessoa, por exemplo, mesmo que ele esteja lá 15 minutos e nós temos esse SLA de 40 minutos, se a pessoa tiver com claustrofobia ou tiver com alguma situação de pânico, mal, né? aí eles vão atender. E aí eles não estão preocupados com o bem mecânico. Eles vão resolver o problema. Que é o que o problema para eles? É tirar a vida. Pessoa, resgatar a pessoa. Exato. E eles têm, Marcelo, esse treinamento que, óbvio, pelo amor de Deus, né? Já até, inclusive, fiz trabalhos para bombeiros. Mas o risco que todo mundo fala, até para um leigo, tem gente que dá a chave na mão do zelador, enfim, até pra gente rechaçar isso. A questão da queda, como que o bombeiro previne essa queda? Ele sabe operar as máquinas? Como então, funciona? nós da ABL e nós do CCESP estamos em constante troca de informações com o bombeiro. Então, cada vez que o time de bombeiros é mudado, eles nos pedem, entendeu? Para que a gente faça em conjunto com eles, entendeu? Só que hoje o que acontece? A maioria dos bombeiros, internamente, o próprio bombeiro que já está há 5 ou 10 anos, que já tem a experiência que nós passamos, ele passa para o bombeiro novo. Ah, legal. Mas eles têm essa experiência de resgatar, de abrir o freio, né, de saber como funciona. Mas o que acontece hoje? Hoje, a grande preocupação que nós temos na área de elevadores são os elevadores sem casa de máquina. Então, nesse caso de elevador sem casa de máquina, o bombeiro não tem, como é muito novo, o bombeiro não tem essa experiência. Então, lógico que quando ele vai chegar lá, se tiver numa situação próxima de nivelamento, ele vai abrir a porta e vai tirar a pessoa. Mas, por exemplo, já aconteceu casos que ele trava no último andar. E como é um elevador sem casa de máquina, você não tem como ter acesso à máquina, o que você faz? Eu te devolvo a pergunta. Ele vai... faz? Então, o que ele faz? Ele vai chegar, não pode abrir, ele vai pôr o pé de cabra, o hidráulico, ele vai abrir a porta na parte de cima, ele vai cortar, por exemplo, já aconteceu o caso, aquele caso daquele jogador que ficou quase 3 horas parado lá, acho que no Maracanã, foi isso. Sim. Entendeu? Eles quebraram a parede para poder resgatar. Pra poder resgatar a pessoa. Por quê? Porque estava no último andar e não tem acesso. Olha só. Então, quando você passa por quando você passa por um equipamento sem casa de máquina, esse caso, o bombeiro tem essa dificuldade. Quando ele tá, principalmente quando o elevador tá parado no último andar. Caramba. E tecnicamente falando, como seria o correto? Se fosse um técnico seu, por exemplo. Então, no caso nosso, a gente vai nós vamos no quadro de comando, vamos através de sistema de baterias, acionar, mesmo que falte energia no sistema de baterias, eu aciono o sistema que a gente chama de inspeção, coloco o elevador na manutenção e vou descer ele com uma velocidade baixa até ele nivelar e eu poder resgatar. Só que aí interfere, porque acontece, o bombeiro não tem essa expertise na questão técnica de movimentar o quadro de comando.
e é onde dá esse... E o quadro de comando nesse tipo de elevador, ele fica no último andar, né? Sim. Entendeu? E aí, aproveitando, mas que interessante, Marcelo, muito legal. Aproveitando. Mas só Claro. cortando. E esses equipamentos hoje sem a caixa de máquina são os tops, né? Na realidade, Eu ia o que perguntar acontece? exatamente isso. O que acontece, Wellington? Hoje se fala muito em aproveitamento de espaço. Sim. Então imagina, para uma construtora, um elevador sem casa de máquina, Um andar a mais, né? nem estou entrando nesse mérito. O andar a mais, que ele vai ter toda essa metragem a mais para construir, mas o tamanho do poço é menor. Ah, Por quê? Porque como a máquina está ali internamente, eu não tenho desvio de cabo. então ganha 2 vezes, né? Porque imagine, ele ganha aproximadamente 15 centímetros por 1,40 m por andar. Nossa. Então imagina, se você pegar um prédio... De 20 andares aí. Então imagine, se você pegar, por exemplo, um local tipo do lado do Palmeiras, que estão falando em R$18 o metro quadrado, imagine quanto que eles economizam só nisso. E o quanto que ganham? Quanto que economiza e o quanto que ganham. Caramba, Porque essa área, o Jonathan, Ela vai se tornar útil. tornar útil no apartamento, e ele vai cobrar por isso. Cobrar por isso. fantástico. Entendeu? E aí, complementando a pergunta do Wellington, que eu ia falar, na verdade, é o seguinte. Parece que, em termos de segurança, me parece pior. Não tem essa relação. Não, em relação à segurança do usuário, não. Tá. Em relação à manutenção, sim. Porque eu tenho que, em Tá. algumas manutenções, eu tenho que ter 2 técnicos para atender. Por isso que o custo da manutenção é um pouco mais alto. E o próprio elevador também é um pouco mais caro. Exato. Porque eu tenho hoje alguns elevadores hoje que já são nesse sentido. Imagino. E assim, as coisas mais simples ele faz em um, né? Agora, quando é para fazer uma situação um pouco mais, não vou falar mais técnica, né? Mas quando É exige um delicado, né? pouco mais, quando é um pouco mais delicada, acaba precisando de 2 Exatamente. técnicos mesmo para fazer o manuseio do elevador. E hoje a mão de obra, né, ao contrário, o que acontece? Outro dado importante que vocês têm que ter. Na área de elevadores, ao contrário do que se falava há 5, 10 anos atrás, as peças de elevador são caras? São. Mas com a globalização, a gente conseguiu uma diminuição muito interessante nos custos das peças, Legal. né? Mas, em compensação, eu tenho, por conta da eletrônica, eu tenho que ter mão de obra mais especializada hoje. Sim. A mão de obra hoje, Mais cara, né? eu tenho aparelhos tipo scanner de carro, que eu vou plugar no elevador e vou saber detalhadamente o que aconteceu. Olha que legal. Eu fiz uma reunião com uma empresa X, né? Não tá É. patrocinando, né? Não tá pagando nada. E essa empresa, eu tenho um elevador lá de 1950, outra máquina de 1948. Caramba. São todos relé ainda, né? E conservadíssimo e tal, muito tranquilo assim. E aí eu perguntei pro cara, falei, ó, você é técnico, me fala tecnicamente aqui, qual que é a minha dificuldade? Ele falou, olha, você tem aqui um equipamento bom, que vaza muito pouco óleo, pelo tempo é normal, é uma máquina antiga, Exato. mas se a gente fosse mudar aqui, eu ia mudar muito a parte eletrônica, tiraria essas partes de relé, colocaria uma placa e tudo mais, mas os motores eu não trocaria. Não. Os motores aqui são tops, assim, tão bons, não trocaria o motor. Caramba, de 50 De anos. 1948, motor de quase 70 anos. Olha isso, 60 cara. anos o motor. Então, assim, ele falou, não, então isso daí é tranquilo. Eu falei, então tá. Então, qual que é a dificuldade da sua empresa para com esse elevador? Porque aí entra a parte comercial, que o seu comercial vive querendo me vender uma modernização. E aí eu não vou entrar nessa linha, porque, para eu modernizar o elevador, por 2 motivos. Ou porque tá muito ruim, ou porque o pessoal quer modernizar. Porque o custo é um dos custos mais altos após fachada, A né? gente aproveita e pergunta pro Marcelão aí como é que é. E aí ele falou, não, Elton, olha, dá para segurar. Tecnicamente dá para segurar. Agora, o nosso problema é o quê? Aí entra o que você tava falando. Questão de mão de obra. Eu contrato técnicos hoje que os caras vêm com a parte o curso que eles recebem Exato. é parte eletrônica. Esse daqui são poucos os técnicos que eu consigo mandar para cá para mexer nesse tipo de elevador. Se eu mando um técnico novo, ele sofre absurdo para mexer nesse daqui.
Ó, eu que já tô há muito tempo, já conheço todo tipo de elevador, sou supervisor lá, Faço bate-pronto. operação e tal. Eu sei mexer em tudo, mas tem técnicos hoje que tem isso. Então acaba encarecendo um pouco pra gente, porque o curso é diferente, a mudança é diferente. Então, pra gente se modernizar, sem dúvida alguma, não só pelo valor que você vai pagar, né? Mas também pela questão técnica dos nossos funcionários. Então tem muito isso mesmo. Um detalhe importante, acrescentando o que você está dizendo, tem outro detalhe. A maioria dessas peças do equipamento antigo não se fabrica mais. Ele falou que tem um cara, foi uma das coisas que ele falou, que tem um cara que faz pra eles. Ah, como se fosse um torneiro mecânico, sei lá. Então, o custo, além do custo da mão de obra para trocar uma peça, o custo também da própria peça, como são poucos, imagine, você tem no Brasil todo esses relés. Você tem no Brasil todo 2 fornecedores. Ele vai cobrar o que quer, Sim. certo? Então, você põe na ponta do lápis o custo, outro detalhe. O custo a longo prazo realmente se torna inviável. Agora, o que o Wellington falou é importante. As máquinas de tração, elas são robustas. Então você vai aproveitar o que é de bom da máquina pela robustez. Imagine, você pega uma máquina nova hoje e você vai instalar, não desmerecendo a máquina nova, mas com certeza ela não vai durar essa quantidade de tempo. Que durou. Não vai durar. Olha eletrônico. isso, cara. Ela é basicamente eletrônica. Você, por exemplo, você tem rolamentos que foram concebidos para X horas de trabalho. Então ela vai ter uma vida Útil, né? uma vida útil menor do que essa máquina. Então, o que você faz numa modernização? Você pega essa máquina, aproveita o que é melhor dela e parte eletrônica você troca. Olha, Mas, lógico, interessante. o Wellington falou um negócio interessante. Se for bem mantido e o prédio quiser manter esse equipamento, sabendo que tem essas manutenções que tem um custo X, Sim. né, pode se manter. Por quê? O que vale realmente é a segurança do equipamento. Isso que vale. Entendeu? Essa é que é a diferença. Tanto do eletrônico como o relé. Sim. Um dado importante que ele passou que eu não sabia é a curiosidade, né? Sim. Mais pra curiosidade. A gente. Eu tenho um problema de. Não é- Ai, fugiu o nome da palavra. Quando eu tenho falso andar, assim, né? Ele tá um pouco. Um calmo. Desalinhado. Tá desalinhado. Né? Defasado, é andar defasado. Isso. Aí ele falou, ué, sabe isso daqui? Vou te mostrar em alguns andares. Tal. Eu falei, ó, depende do peso. Porque o freio, ele Exato, é mecânico, é totalmente mecânico. Então, se a gente tá só nós dois aqui, talvez ele fique alinhado. Se eu colocar mais uma pessoa, talvez ele fique desnivelado. Ele fique desnivelado. Aí eu falei, não, é isso, né? Ele falou, então peraí, foi só nós dois. Aí eu chamei o zelador entrou junto. Aí quando o zelador entrou, você já vê. Aí o cara falou, ó, a gente pode fazer aqui diversas manutenções. Isso daqui não vai mudar. E é uma das reclamações que às vezes os moradores tinham. O que eu fiz? Gravei o vídeo, expliquei pra eles, falei, gente, aqui vocês têm opção. Ou vocês trocam o elevador, ou economizam aí 400 mil por enquanto, né? E suportam E aqui um tolera. desnívelzinho pequeno E olha pra baixo, né? que vai ter num andar e não vai ter problema nenhum, porque não tá com risco, não tá nada e tudo certo. Aí a pessoa falou, então vou parar de reclamar e vou economizar os 400 mil. Lógico. Então ele falou, o piso é totalmente diferente do freio que é dos elevadores novos, né? No elevador novo, você faz a junção da parte do freio mecânico juntamente com o inversor de frequência que faz com que você injete carga no motor para que ele, através de um sensor, a hora que ele enxerga que o elevador está nivelado, ele fecha o freio. Então você, diferente do outro, ele trabalha com esse freio mecanicamente e vai parar mecanicamente. O outro não. O inversor faz a parada e o freio só atua para manter ele nivelado. Legal. Então você muda totalmente a concepção e também o desgaste desse freio. Entendeu? Coisa interessante pra Você poder vê? justificar e argumentar, Cara, né? na hora que eu vi lá, eu falei, nossa, fenomenal. Porque a missão nossa, né? O pessoal falou assim: olha, velho, tem que chegar aqui, tem que trocar, a gente tem que ver um plano para modernizar esse elevador, mas empresa, a empresa tá viajando no valor e tal. A gente tem que ver alguma coisa, tem que ter uma negociação, pode até chamar outras empresas pra gente ver e tudo mais. Falei, Deixa eu por entender que vocês primeiro. querem modernizar? Não, porque ele dá muito problema.
É legal. Primeira coisa que eu faço, vou analisar o elevador. Fui lá, vi todos esses pontos que eu acabei de comentar. Aí o que que eu pedi para a empresa? Eu falei, olha, me Relatório de passa um relatório chamados. de chamados para ver o que que tem. Perguntei pro zelador, qual que é a frequência que a empresa vem aqui? Olha, cada 2 meses, uma vez por algum problema. Poxa, cada 2 meses, uma vez durante o ano, eu tô falando de 6 vezes. Isso é dar problema no elevador? Pelo histórico que você está me dizendo, pelo equipamento sem a relé, não. Você entendeu? Não. Aí eu peguei o relatório, na hora que eu peguei o relatório, lá tem o relatório das manutenções, né? Porque aí ele não vai mentir, porque ele cobra por isso, certo? É, o relatório das manutenções e o relatório dos chamados. É, porque tem as manutenções mensais e os Exato. relatórios de chamados. Aí eu vi lá, cara, 6 chamados durante um ano. Falei, não. Aí eu peguei pro conselho e falei, gente, ó, tô apresentando dados. Fora os vídeos que eu mandei, né, tudo mais. Vocês têm aqui 6 chamados durante um ano. Vocês acham que é Necessário. viável a gente trocar? Vou falar pra vocês, eu tenho um prédio novo, Que tem mais? Exato. que eu tenho muito mais chamados do que o prédio de vocês. Como é um prédio pequeno, acho que são 24 unidades, 36 unidades, algo nesse sentido. Então o sobe e desce é menos, É né? menor, menor. A utilização dele acaba sendo menor do que um condomínio com 400, 300 unidades. Claro. Aí você tem uma subida e descida o tempo todo, né? Mas aí, desculpa. Mas aí também a máquina não é diferente nesse caso ou não? É mais ou menos a mesma, um condomínio Então, pequeno ou grande. não, a máquina, porque assim, o que acontece? Existe uma característica, todo prédio, quando você vai construir o prédio, para a área de elevadores, por que, por exemplo, o prédio onde nós estamos aqui tem 10 elevadores? Porque tem 5 elevadores na torre baixa e 5 elevadores na torre alta. Sim, a gente já discutiu isso É. aqui. Por quê? Por causa do cálculo de tráfego. O Uhum. cálculo de tráfego, a partir do momento que eu tenho a população que vai trabalhar no prédio, ou que vai morar no prédio, ou que vai Sim. usufruir do prédio, eu faço o cálculo de tráfego. Então, a questão o que que é? Dentro do cálculo de tráfego, eu tenho a potência que eu vou usar, o tamanho da cabine que eu vou usar, o tipo de porta que eu vou usar. Por que que esses elevadores de vocês aqui, a porta é de abertura central? Tudo tem um porquê. Porque na abertura central eu tenho um fluxo de entrada e saída mais rápido. Uhum. Entendeu? Então tudo isso influencia no cálculo de tráfego. Então, por exemplo, se eu for pegar... Diferente da lateral. Exato. Diferente da lateral, diferente do tamanho da porta. Por exemplo, se eu pego um prédio de residencial, ele pode ter 80 centímetros de abertura. Sim. Você pega o prédio de vocês aqui, 1.200. Então, por quê? Porque é por causa do escoamento e do cálculo de tráfego. Então, para cada prédio, você tem um cálculo de tráfego. No caso de vocês, na época, o cálculo de tráfego, com certeza, por exemplo, esse elevador dele é um elevador de uma velocidade só, entendeu? Para pelo freio, entendeu? E tem uma quantidade de velocidade que deve ser 45 metros. Ele é bem lento lá, eu acredito. Não é tão lento não, mas é... Quantos andares são? 8? Mais um pouco. 12? Por aí. Então, tudo isso interfere no cálculo de tráfego. Então, para você, outra coisa, quando você, dependendo do tipo de prédio, você pode mudar isso. Numa modernização, você pode mudar esse cálculo de tráfego para ele ficar mais compatível com o movimento do prédio. Por exemplo, eu tenho alguns prédios que estão na região da Paulista, nós temos 7 prédios que foram prédios abandonados, né? E que está sendo feito o retrofit desse prédio, né? Então, nesse caso do retrofit, como vai ser feito por um aplicativo, como vai ser feito por uma movimentação maior do que ele fez, aí você faz o cálculo de tráfego novamente. Legal. Eu tenho certeza que o cálculo de tráfego no condomínio foi mal feito. Deixa eu te perguntar. 80 unidades, vai. São 5 torres, dividido por 4. São 80 unidades. Numa única torre com um único elevador. Errado o cálculo de tráfego. Total. Já te falo. Por quê? Num residencial, você calcula 4 pessoas por unidade, um pelo outro. Entendeu? Então, nós estamos falando de 320 pessoas. Naquela torre. Então, essas 320 pessoas, 30% delas nós estamos falando em 100 pessoas. Essas 100 pessoas, você acha que elas seriam escoadas
em 1 minuto e meio? Pelo Ah, é, elevador? em 1 minuto e meio? É. 30% da população em 1 minuto e meio tem que ser escoado. Olha Esse é o aí. Forma cálculo. alguma. Não, então. Por isso que eu já te digo, já de cara, que está errado o cálculo de tráfego. Isso não penaliza construtor? Então, depende. Quanto tempo o prédio tem? 4 anos? Então, você pode, de repente, pedir para um especialista. Nós temos na ABEL consultores independentes que podem refazer o cálculo de tráfego para você. Pô, que legal. Entendeu? E aí você pode, em cima do cálculo de tráfego, tentar conversar com a consultora, porque... Outro elevador a gente sabe que não vai ser construído. Não tem o que fazer. Mas o que ele poderia fazer nesse caso? Trocar a máquina? Não. Então, a gente pode, por exemplo, velocidade. O que eu poderia melhorar por exemplo, o que são fatores que eu posso mudar no cálculo de tráfego? Vamos supor que você tenha lá a velocidade. Quantos andares são? 9. Então, vamos supor que ele seja 60 metros por minuto. Vamos lá, número de pessoas eu não posso mexer, Não, certo? não. Eu posso mexer, que nem eu falei antes. Sim. Eu posso mexer na velocidade, Uhum. para mim melhorar esse cálculo de tráfego. Posso mexer no tipo de porta. Por Ok. exemplo, lá é lateral. Lateral. Então, Já dependendo da trocaria. carga, de repente eu posso pôr central, mas eu teria que ver o espaçamento. E essa questão da velocidade também, da abertura e fechamento da porta. Alguns detalhes você pode mudar, mas assim, às vezes você vai fazer todas essas mudanças. E o impacto é mínimo. Não, e isso eu tenho um software que a gente pode até conversar depois. Eu tenho um software, mas que eu faço esse cálculo e já te entrego se dá ou não. Se funciona ou não. se resolve. Mas aí o que é interessante? Um técnico, um engenheiro independente, que a ABEL tem alguns consultores independentes que podem ir até lá e fazer o cálculo para que você, de repente, não colocar outro elevador, mas de repente você pegar alguma contrapartida com a consultora. Porque o cálculo de tráfego está errado. E eu tive casos já, para você ter ideia, tem um caso judicializado em Taubaté com essa situação. Prédio com um elevador só e que deveria ter tido 2 elevadores. Olha isso. Imagina a questão do custo. Nós estamos falando, por exemplo, no caso seu, nós estamos falando hoje de 220 mil, né, um elevador, cada um. Olha isso. Cara. No caso desse, que é um elevador menor, 220, 250 mil, dependendo do tipo de equipamento. Então, é um valor considerável, Expressivo. né, que deixou-se de fazer. Mas a primeira Olha aí, coisa... São 5 torres, Então, Milhãozinho. 1 milhãozinho. Olha só. Eu vou até ver isso, rapaz. Então, Eu queria. vamos conversar com isso. A gente pode, que nem eu falei para você, a gente pode pegar todos os dados, eu coloco no meu software, já te falo de cara, é ou não é. Depois, a gente pode ir atrás dessa situação do laudo, porque aí é melhor eu, como empresa mantenedora, não entrar nesse né? Vamos falar agora, Essa tirando seara. a ABEL como Sim. presidente, eu como empresa, eu tenho nossa empresa de manutenção, a gente poderia atuar nesse sentido, mas o interessante para você é pegar um consultor independente, porque vai criar credibilidade se chegar num ponto de judicializar isso. Eu tenho Fantástico. certeza que eu nem discutiria, porque não tem mais conversa com a construtora, então já tem um processo. Só incluir mais um. Só incluir mais um item. Só. Mas a gente está aqui para isso. Que legal saber que tem esse serviço, né? E assim, detalhe, né? Importante até para todos que estão nos assistindo. A ABEL, ela veio para isso. Uhum. Para moralizar e regulamentar o mercado nas duas pontas, Uhum. né? Do consumidor e do outro lado das empresas. E é lei mesmo ter esse cálculo. Sim, é norma. Não é lei, é norma. É norma. Qual o local que o prédio está? São Paulo. Então, São Paulo, a norma tem força de lei. Na cidade de São Paulo. Por isso que a gente briga tanto pela regulamentação, que é o que a gente vai falar depois. Que legal. Bom, deixa eu aproveitar então, estamos falando de valores, né? Falar de quem nos ajuda a pagar a conta aqui, que é muito legal. Perfeito. Muito bom. Então vamos lá. Diferencial Serviços. O Silson, inclusive, já indiquei pro Marcelão, espero que dê jogo lá. Foi hoje lá na empresa. Foi lá? Aí, ó, que legal. AVCB, para-raio, sorteio de vaga, redimensionamento da garagem, também muito bom. Espero que dê jogo lá. O Silson é um cara bacana. Petros Desentupidora, o Neres. A gente vive falando que esse problema que dá naqueles horários piores possíveis, o Neres te ajuda a resolver. O Hector já teve cada enrascada e agora, na segunda temporada, ele tá dosando aqui pra gente ver se consegue monetizar o canal. Obrigado, Hector. Segue Energia Solar, Paulão, energia solar,
Ó, estamos falando aqui, o Marcelão já trouxe vários dados interessantes para nós, o tanto que a gente tem que preservar o planeta, né? Então, energia solar tá aí para isso. E para você conseguir essas modernizações todas que precisa, nada melhor que um recurso como esse, né, para ajudar. Então, fala lá com o Paulo para trazer energia solar. Honest Market BR, mini franquia e segunda vez já esse mês, né? Segunda vez. Mini mercado e franquia. Mini Não é mercado. mini franquia. Uma super franquia. Super franquia, pô. Super franquia. Gustavo e Ana lá, os caras dão todo atendimento, a gente brinca, né? Se você não tem essa habilidade do Ayrton para gerenciar 16 condomínios, ou não é presidente de tudo, como é o Marcelo, Não é, cara? você abre uma franquia e aproveita esses 200 bilhões de reais do mercado condominial como franquia. E claro, o mini mercado, além de trazer receita para o condomínio, ainda é uma conveniência espetacular. Imperador Equipamento contra Incêndio, o Marco Leonardo. Estamos falando de segurança. Cara, se o elevador, Deus o livre, acontece alguma coisa lá, você vai utilizar o extintor, não funciona, não adiantou nada, né? Então, fala lá com os meninos, tivemos lá na fábrica deles, eles mesmos que fazem esses testes de recarga. Então, espetacular. Tiveram aqui conosco, fizeram um podcast excepcional, ensinaram de ponta a ponta como faz o AVCB. Então, fala lá com os meninos. Flecha 13, corretora de seguro. Calil e a Roberta, um casal incrível, especialistas em seguros. Pode entregar a pólice na mão deles que eles vão te entregar de volta com todas as correções necessárias. Inclusive, às vezes, eles vão te falar coisas que você não quer ouvir, não é isso? Bastante coisa que você não quer ouvir, mas é bom pra você. Mas é bom pra você. Então, seu condomínio mais bem cuidado, mais bem tratado, seguro de fato, além dos outros seguros também. Eu tenho um seguro alto com eles, o Ayrton também tem outro seguro, seguro de vida. Então, Oxe, pode o falar com Calil, os caras. se ele é que nem aquela coisa, o avião tá caindo, né? Quem você salva primeiro? O advogado ou seu contador? Eu salvo o Calil, porque tem tudo lá na mão. Boa, boa, boa. Muito bem. E para finalizar, estreante na segunda temporada, Grupo Elo Serviço, que é terceirização, Michel. Vocês brincaram bastante com a gente na primeira temporada. Pô, como é que não tem terceirizada? Porque a gente não tava com nenhuma que a gente pudesse confiar e agora o Ayrton foi lá. Já tem alguns condomínios com ele, trabalho espetacular. Então pode confiar agora. Temos a terceirizada que chegou. Ô, Jonathan, a gente não tem elevador, né? Então. Né? Daqui a pouco a gente pode ter, né? Eu tava vendo aqui, cara, agora, lembrando da situação, a gente não tem ninguém de elevador. Tá aqui, vendo? Pode cara. ter, né? Empresa séria, Poxa, empresa Olha aí, boa. ó, não custa nada a gente ir lá amanhã conhecer e já os Já caras falar aqui, ó. homologar, né? Opa! Conversa com o time lá. Não, e o que é legal, o Marcelão, além de tudo, né? A gente tá no projeto para fazer com ele junto um evento físico esse ano, né? Exatamente. Percepção. Então vamos dar um spoiler hoje aqui que a gente tá Sim, imaginando. O Marcelão vai ser uma grande alegria aí. Quem sabe ele vem aqui. Colocar uma Também com a máquina gente. lá pra gente. Pensou? Sobe e desce. Do elevador parado. Sensação de sobe e desce. Boa, Eu boa. fui, na época, no Turbo Drop, logo que inaugurou Nossa, no Play Center. no Play Center. Eu fui na inauguração, que na época foi no dia do meu aniversário, e depois eu fui também no Hopi Hari. Você é velho, hein, cara? Comecei no condomínio com Você 13. entrou cedo, né? Entrou cedo a sério. Ele começou fazendo teste Nossa, não tô... Ele testava os elevadores, testava as portas, corta-fogo, né? Nessa idade ele fazia os testes, para ver se suportava ou não, né? Ele e o Otis lá, né? Ele e o Watts. Caraca. Boa, sensacional. Que legal, Marcelão. Pô, mas muitas notícias legais. Vamos falar um pouquinho agora então dessa questão de legislação que você trouxe, que é bem importante. Eu não sabia desse detalhe, né, que a norma em São Paulo vale como lei, e aí até a gente tá tentando espelhar São Paulo pro resto do Brasil. Não é à toa, né, temos um quinto dos elevadores aqui, então nada mais justo que passemos essa experiência adiante, né? O que tem de legal em São Paulo que você acha que seria legal multiplicar pro Brasil? Bom, a primeira coisa, né, que nós temos, que foi marco na cidade de São Paulo, e tem a única cidade espelho de São Paulo que tem também, é a cidade do Rio de Janeiro, que é o RIA, que é o Relatório Inspeção Anual, que nós como fosse um check-up, como fosse a saúde do elevador naquele momento. Legal. Então hoje você tem isso de maneira online na cidade de São Paulo, né? Isso é uma conquista do CCESP juntamente com a Edir Salles, que é a vereadora dos elevadores, que a gente diz, né? Que trouxe isso para a cidade de São Paulo, e os resultados estão aí, que nem eu falei para vocês, né? São 4 vezes menos pedidos para intervenção do bombeiro,
Em 2020. relação à média nacional. Não, em relação ao estado de São Paulo. A cidade de São Paulo, quando comparada ao estado, tem 4 vezes menos pedidos de intervenção do bombeiro nos elevadores. Fantástico. Então, o que nós estamos fazendo aqui? A ABL, juntamente com o CCESP, não está inventando a roda. Uhum. Nós estamos pegando uma legislação que deu certo, que dá certo na cidade de São Paulo, simplesmente replicar para o estado de São Paulo, e o nosso intuito é que replique para o Brasil. Aquela coisa, né? Se deu certo em São Paulo com um quinto dos elevadores, A chance é muito grande que É. funcione o resto, né? não Então, tem como dar errado no resto, né? exatamente, Wellington. Então, a nossa ideia, a gente tem um projeto de lei que foi votado pela Alesp, que é a Câmara dos Deputados Estadual, foi Sim. votado pela Alesp, de autoria da doutora Damares Moura, né, que é a deputada estadual, que hoje ela é subprefeita em São Miguel Paulista. Que legal. Né? Então, a Damares encampou isso, entendeu a necessidade para a sociedade desse projeto, foi votado com unanimidade na Alesp, mas por questão técnica, eu entendo por questão técnica, foi vetado pelo governador. Né? E a gente entende que talvez seria interessante voltar com esse assunto, porque é um assunto de utilidade pública. Sem dúvida. Então, a ABEL está trabalhando. Foi vetado pelo governador. Foi vetado, mas a gente está trabalhando para que a gente possa, de alguma forma, Reaver. sensibilizar e reativar isso. Ô, governador, libera aí, meu. Ô, O Ayrton quer administrar condomínios Ah. do São Paulo todo. Você tá viajando, cara. Não é possível, não. Não, pelo amor de Deus. Para um pouco aí, olha o que os caras estão apresentando e fecha. Coloca o bombeiro pra trabalhar um pouquinho mais lá. Não vai nem trabalhar tanto. Não vai. É só Detalhe. um documento a mais de segurança, pô. Facilita um pouco aí, vai. É verdade. O Wellington falou um negócio interessante. Uma das prerrogativas técnicas seria o aumento do trabalho do bombeiro, mas não é por aí, porque se eu tenho 4 vezes menos chamadas, eu vou ter menos trabalho para o bombeiro. Né? Em compensação, o documento que vai ser exigido, né, nesse caso, é um documento a mais autodeclaratório, que não precisa ter a fiscalização, porque o engenheiro ele vai assinar dizendo que aquele RIA está adequado. Queria até te pedir essa ajuda, Marcelo, até para esclarecer, porque o RIA é um documento que não é tão falado quanto é o AVCB, né? O AVCB o pessoal já sofre. O RIA, então, eu juro, quase toda vez que eu falo sobre RIA para alguém, eu tive que repetir. Assim, porque a pessoa de cara não entende. Não RIA. sabe o que é, né? Então, ajuda a gente, Marcelo. O que é o RIA? Como é que funciona? O RIA é o relatório, que nem eu falei para vocês, o RIA é o relatório de inspeção anual. Perfeito. Então, ele tem que ser espelho do que tem o elevador hoje. Então, por exemplo, se o elevador tem falta de protetor de polia, por exemplo, falta de iluminação de caixa corrida, um elevador antigo às vezes não tem. Certo. Luz de emergência, por incrível que pareça, às vezes você tem na casa de máquina, você não tem uma luz de emergência, entendeu? Sistema de freio. Hoje, por exemplo, que nem aconteceu em Maceió, hoje, prédios comerciais é obrigatório, por norma, não por lei, obrigatório por norma, ter o pesador de carga. Então, você tem que falar o que você precisa colocar naquele equipamento para que o prédio tenha ciência do que tem que ser feito. Se vai ser feito ou não, isso é outra história. Mas o interessante é que aqui em São Paulo, você tem isso de maneira online. E quem emite esse RIA? A própria empresa. Aqui em São Paulo, existe a concessão, que é tipo uma liberação para você trabalhar a cada 2 anos. E é renovável, não é a área. Você pegou a concessão... Para sempre. Não, cada 2 anos. Se você não seguir a regulamentação correta, se a sua empresa não trabalhar corretamente, você vai perder a concessão. Para vocês terem ideia, eles exigem seguro de responsabilidade civil, uma frota mínima de carros, uma frota mínima de telefones, uma frota mínima de técnicos compatível para a quantidade de elevadores. Então, para vocês terem ideia, para cada 30 elevadores eu tenho que ter um técnico. Olha isso. Para cada 50 elevadores eu tenho que ter uma linha telefônica. Para cada 100 elevadores eu tenho que ter um carro. E aí, proporcionalmente, você tem a quantidade para você poder atender oficina com a quantidade mínima diária. Você tem que ter um estoque compatível com a quantidade de elevadores. Caramba. Então, só para essa questão do RIA, que o governador aí não liberou. A empresa que vai emitir, o engenheiro que vai assinar, e o bombeiro não vai fazer nada. Não, ele só vai verificar se tem ou não o documento. Ô, Tarcísio,
É, pô. Não, dificulta não, meu. Tanta coisa que você tem pra ver aí, tá dificultando o negocinho aí, ó. Exatamente. Pô, libera aí pra nós. Não, e que verdade. de E é uma acordo com... garantia, cara. Poxa, que é isso, cara? Eu tenho o controle de todos os laudos, tanto do para-raio, tudo. E o RIA é um das Perfeito. linhas que tá no meu controle, né? Perfeito. Então, assim, cara, é só pedir pra empresa, a empresa manda, a gente analisa se tá ok. Porque até quando não É tá maio, ok, não a é? empresa já. Não, mas você paga a taxa dos elevadores, né? Isso. O RIA O RIA depende do dia que você entrou da com ele na tua implantação. carteira. Tá. Entendeu? É. Então aí você tem ele anual. E aí você pega. Cara, não tem dificuldade nenhuma. Você tem lá uma garantia. Se tem alguma coisa de apontamento, vai estar lá no RIA. Às vezes tem um apontamento que é tão simples que a empresa até já te falou, mas tu colocou. E já É o que eu fez. falo, né? Às vezes a empresa manda o orçamento, o síndico fala, não vou fazer isso aqui agora não. Colocou no RIA, meu amigo. Se tá lá e você deu algum problema e você não fez, a responsabilidade é sua. Então é para um alerta para o síndico também, porque às vezes passa um orçamento ou outro, fala, não vou fazer agora, e passa, a empresa fala, já mandei 3 vezes, né? Vou dar uma segurada, não vou mandar agora. Colocou no RIA, se der algum problema, a responsabilidade acaba sendo O do Hélito falou um síndico. negócio interessante. Se o síndico, né, que tá nos vendo aqui, esse RIA aí tem alguma coisa de malho da empresa. Às vezes acontece isso, né? O síndico tem essa percepção. Se você acha que o RIA que foi feito, ele não está dentro do que você pede, faz o seguinte, chama um consultor independente. Claro. Né? Chama um consultor para verificar se realmente... Agora, um detalhe interessante. Nós da ABL e nós do CCESP, a nível estadual, nós orientamos os nossos associados o seguinte, mesmo que na cidade X ou no estado Y não exija o RIA, a gente tem o RIA, todo o modelo pronto para o associado, para que ele emita o RIA mesmo na cidade onde não exige. Então, por exemplo, você Fantástico. pega aqui Diadema não exige. Olha. Só que aqui todos os prédios que nós temos na nossa carteira, por exemplo, a nossa empresa faz o RIA. Mesmo na cidade onde não exige. Porque isso aí, dentro do meu sistema, já é padrão. A única diferença é que em São Paulo eu vou emitir pelo site da prefeitura do Contru e cidades que não tem, eu vou emitir o RIA, né, no meu software mesmo, interno. Então essa é a diferença. Então, vamos marcar o Tarcísio para fazer essa liberação aí. Na hora de- Tarcísio. Né? Vamos Vamos aí. marcar, porque, meu, é uma coisa que o pessoal briga tanto para questão de segurança, né? E o que machuca? Você colocar um Não item a entendi mais de nada. segurança no... Você falou um negócio interessante que eu me lembrei agora. Por exemplo, a gente estava numa cidade. Jundiaí não. É perto de Jundiaí, eu vou lembrar o nome. Vou lembrar o nome, é uma cidade perto de Jundiaí, perto de Campinas. Eu vou lembrar o nome daqui a pouco. Eu fui conversar lá com o pessoal de um condomínio. Eu falei, você sabia que aqui o teu elevador não tem regulamentação? Como assim? Eu falei, não tem. Por exemplo, São Paulo, aí ele prestou atenção e viu. No São Paulo você tem aquela plaquinha, né, que a gente chama que é a placa realmente do elevador, que tem a identificação, a numeração, e em cima daquela placa que vem, que a gente brinca que é o IPVA do elevador, né, que vem Sim. em maio. Sim. Né, que é a taxa de fiscalização do elevador, que o Contru usa isso para poder fazer a fiscalização. E lá não tem. Então, o que acontece? Nós estamos falando numa cidade, eu vou lembrar o nome agora, nós estamos falando numa cidade 40 quilômetros de São Paulo. Em pleno desenvolvimento ainda. Pleno né? desenvolvimento. Então imagine você... Mauá. Lembrei agora, Mauá. Mauá, nós temos vários clientes no polo petroquímico. Uhum. Nós temos elevadores de carga, né? Em algumas petroquímicas, né? Que tem Legal. toda uma especificação para você... A questão de incêndio, né? A questão de ter um ambiente contaminado, que você tem várias verificações para você entrar lá para fazer a manutenção do elevador, porque ele pode provocar um acidente ou explosão. Então, tem vários detalhes. Então, tem uma norma específica para isso. Quer dizer, a empresa que está lá, ela especifica o tipo de elevador, mas a cidade não tem regulamentação. Olha isso. Você vê só. E é perigosíssimo, né? E tem, várias cidades não têm regulamentação. Não. Por isso que a ideia, né? Por isso que a ideia foi trazer o RIA para nível estadual. E na hora que a gente traz isso para nível estadual, a gente consegue, de repente, qual que é a ideia, né? O que acontece em São Paulo geralmente se replica para o resto do país.
Então, a nossa ideia é que fazendo em São Paulo, nós já temos, para vocês terem ideia, nós já temos pelo menos 7, 8 estados que os deputados desses 8 estados, nós já achamos deputados estaduais que compraram a ideia, que querem Olha que legal. replicar. A Damares, né, a doutora Damares, já disse que o projeto de lei pode copiar e colar, que ela não tem problema nenhum, porque boa. ela quer a melhoria Claro, da questão da sociedade, né? Que Então, legal. bem interessante isso. que bacana. Legal. E nesse sentido, ainda falando de RIAs e taxa e tudo mais, quando o condomínio não, por alguma razão, não entrega o RIA, que tipo de sanção ele está sujeito? Então, nós temos 3 situações que tem que deixar claro. Você tem, por exemplo, um assunto preventivo, né? Você tem um item preventivo que você coloca no RIA, você tem um item de norma, que é um item de norma, por exemplo, protetor de polia, e você tem um item corretivo de segurança. Quando você põe aqui na cidade de São Paulo, né? Quando você coloca esse item no RIA, segurança, você põe pendente sim e segurança, o prédio vai receber uma intimação. Sério? O prédio vai Que é receber. enviado pro Control, né? Porque o próprio Control, através do software dele, emite identificar. automaticamente. Não, ele já emite automaticamente. E aí que é o detalhe. Muitas vezes o síndico, antes de você chegar nesse ponto de emitir o RIA, é Você já lógico, avisou. você vai conversar, vai falar, mas às vezes o síndico, que nem o Wellington falou, às vezes ele não entende a gravidade. Aí, o que acontece? Aí inverte. Porque às vezes o síndico acha que você foi lá denunciar. Não, eu simplesmente peguei, como o RIA é a saúde do elevador, eu tenho que pôr o espelho de como tá. Eu sou obrigado, Se né? tem aquele item do cabo de aço, por exemplo, que está fora lá com a especificação na polia de tração que ele pode, a exemplo, o nome já diz isso, polia de tração. Se ela não está com tração, eu não posso deixar ele funcionando, Não serve pra nada. né? E aí você vai acabar parando o elevador. Exato. Então, antes de você chegar nesse ponto, você já conversou, já tentou mostrar, Sim. e aí para o quê? Para você mostrar para o cliente a veracidade daquilo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que comunicar. Sabe por quê? A lei do RIA diz o seguinte: se houver um acidente, o último RIA vai ser o balizador para o perito verificar. Então, se eu não apontei lá, se eu disse que está tudo ok, fala, desculpa o termo que eu vou usar. Se eu falo que está tudo ok, não ponho espelho, de quem é a responsabilidade, Wellington? Se eu não coloquei tudo certinho lá? Da Sua. empresa. Da empresa. Então, nós, na nossa empresa, e nós, como ABL, como CCSP, orientamos os associados para que sigam realmente o critério. Mas pode correr o risco de o cliente X não querer fazer o serviço e colocar outra empresa no lugar. Nós orientamos o seguinte: é melhor que você perca esse cliente, mas que você eticamente, tecnicamente, você deixe respaldado a sua responsabilidade, do que você ficar com o cliente na carteira com um risco tanto seu, do morador, que coitado não está sabendo de nada, Sim. acha que o equipamento Tá tudo certo. tá tudo certo e não tá. Então imagine. Entendeu? A questão da responsabilidade, né? É na parte do síndico mesmo. Eu tinha um condomínio onde eu tinha que fazer serviço de fachada e o condomínio não estava querendo fazer. Vamos juntar dinheiro. Toda a assembleia levava e nada. Ninguém aprovava. E aí chegou um momento que eu falei, gente, desculpa, tem que aprovar. Não tem o que fazer. Tá muito feia a fachada, a gente precisa fazer. E aí aprovaram lá um valor irrisório que ia demorar 5 anos para fazer a fachada. Quase a segunda vez que vem esse É. dia. né? Aí, beleza, eu falei, olha, vamos ver até onde que vai durar isso daí e tal. Vou tentar aí negociar com alguém, ver se a gente consegue fazer um esquema de pagar um valor mínimo, mas pelo menos a gente vai começar a dar andamento em algumas coisas. Caiu uma janela, Então, Olha aí. quase na cabeça de uma pessoa. Olha já aí. pensou? Olha aí. O que eu fiz? Mas, gente, seguinte, tem que ratear tanto pra agora. Vocês topam? Não, Edson, não topa. Então tá aqui minha carta de rescisão. Tô indo Perfeito, embora. perfeito. Porque se cai alguma coisa e mata alguém aqui, a responsabilidade vai ser minha. Exato. Então, alguém venha e assuma assuma. essa bucha, porque eu não vou assumir mais. E perco o cliente feliz da vida. Exato. Porque Sim. meu prejuízo lá na frente poderia ser Não, muito maior. Ô, Wellington, e se cai na cabeça de uma pessoa de fato, e Deus o livre, acaba acontecendo o pior, como você vive depois com isso? Exatamente. Não é Exato. nem questão do financeiro, viu, Wellington? Também, né? Não é só Pô, questão como é que você vai financeira. viver com essa situação, cara? Eu já tive casos, né? Abrindo um parênteses aí, se vocês me permitirem. Que isso, por favor? Eu já tive casos de pegar prédios, né? E o Wellington deve ter passado por isso.
às vezes a pessoa não faz a manutenção, e é um alerta que a gente diz aí, né? Sim. De fazer a manutenção correta na parte de encanamento das máquinas de lavar, ou as máquinas lava-louça. Sim. Já aconteceu casos, né, da pessoa estar viajando e o cano estourou por pressão da água, e a água vai para onde, né? A gente costuma brincar na área de elevadores que tem imã o poço, né? Tem. Então a água já vai direto pro poço. E aí o que você tem que fazer? Por exemplo, eu já tive casos de você ficar, às vezes, 2 dias com um prédio sem elevador, porque você tem que desligar por questão de segurança. Eu tenho esse prédio que eu falei do cálculo aí que tá totalmente errado, não tem casa de máquina. E aí entra água, cara, por cima do elevador e cai tudo em cima dos equipamentos. Aí eu tenho que deixar lá, eles falam 72 horas desligado, Exato. né, o elevador. Aí são 3 dias. Morra. Eu só tenho um elevador no prédio, na torre. Imagina eu tenho que desligar o elevador. É um parto, cara, eu não tenho o que fazer. Gente, mas que economia Tem que porca desligar. que foi feita, hein? Nossa, nem fala. Agora, Absurdo. aproveitando o que o Wellington está dizendo, né? Existe a questão de projeto, lógico, mas existe essa questão que a gente está dizendo da pessoa tomar esse cuidado por esses detalhes de água. Outra coisa que a gente também apresenta para vocês, para os síndicos, tudo, a questão da alimentação do elevador. Por exemplo, muitos prédios, por incrível que pareça, mesmo os prédios novos, você vai lá fazer a medição do aterramento, não está adequado. Tô brincando. Aí você vai ligar todo o equipamento do elevador nesse aterramento que não está adequado. O que vai acontecer quando tiver qualquer pico de tensão? Mas se dá problema num rádio, numa TV, imagina numa coisa como essa. Então. E aí às vezes você vai queimar um drive, né? Vai queimar, por exemplo, hoje esses equipamentos novos, o Wellington deve ter isso em prédios mais novos, você tem equipamentos que custam 30, 40 mil. Olha isso. Um equipamento desse que pode ter problema. E esse é um valor sempre alto, né? Então, a gente também, né, para as pessoas que estão nos assistindo, tomar esse cuidado, né, por coisas básicas, né? A questão dos apartamentos, de tomar cuidado com essa questão hidráulica, tomar cuidado, o síndico ou o responsável, tomar cuidado com a alimentação dessa chave geral do elevador, da questão de energia que vai para esse elevador. Legal, Marcelão. E você tinha comentado também uma coisa relacionada a o que a pessoa fazer quando eventualmente, Deus o livre, ficar preso. Então, nós temos alguns critérios, né? Inclusive a ABL, depois eu posso até mandar para vocês publicarem, né? Claro. Então, primeira coisa, manter a calma. Primeira coisa. Eu ia falar o seguinte: comece a gritar dentro do elevador, bater na porta e pedir socorro. Então, a primeira coisa é manter a calma. Por quê? Porque você está mais seguro, você que está nos assistindo, você está mais seguro do que o técnico que está indo até lá fazer o seu resgate. O transporte, né? Porque ele está, geralmente, aqui em São Paulo, que nem eu falei antes, ele está de moto, né? Então, ele está suscetível a ter um problema nesse sentido, né? Então, primeiro, manter a calma. Segundo, que a gente orienta também, por favor, quando você estiver preso no elevador, muitas vezes a pessoa, em vez de fazer o passo a passo que eu vou passar para vocês, a primeira coisa, ele entra do grupo do WhatsApp do prédio e fala que está preso. Gente, vai criar um burburinho e sem necessidade, você vai chegar num... Me ajuda aí, Marcelo, me ajuda aí. Sabe? Gente, não é esse caminho de comunicação. Primeiro, você vai fazer o quê? Você vai ligar no interfone, certo? Se você não tiver sucesso na ligação do interfone, não vai ligar para o síndico. Tem o telefone da empresa, aqui em São Paulo principalmente, né? É obrigatório ter a plaquinha da empresa com o número 24 horas. Entendeu? Então você vai ligar para aquele número. Então você vai tentar no interfone. Se não conseguir, vai ligar para aquele número que está lá. A empresa é obrigado a te dar uma previsão de atendimento, certo? Se ela não tiver a previsão naquele momento, com certeza, 5 minutos depois ela vai te passar. Outra coisa, não tem esse problema de falta de ar, que a pessoa fica preocupada. Não tem. Ele tem a circulação. O que você faz? É lógico, se tiver mais pessoas, é mais complicado. Mas se estiver sozinho, senta. A tendência sua, sentado, o ar na parte de baixo, ele é um pouco mais frio do que você na parte posterior. E aguarda tranquilamente, porque você está seguro. Você está seguro. Diferente da pessoa que está do lado de fora. Então, esses meios de comunicação,
A forma que a gente está dizendo é o mais correto, entendeu? Não adianta, que nem eu falei, não adianta, vou mandar para o grupo do WhatsApp, vou mandar uma mensagem para o síndico, porque o síndico tem que me atender agora. Gente, você está perdendo tempo precioso seu, que você pode acionar a empresa. Sim, né? já tem ali, já... Já que já fez tudo isso, vai ler um livro. Leia um livro, se tiver um livro na mão, leia um livro. Se não tiver um livro, tiver com o celular, um e-book. Ou até mesmo se você não gosta de ler, vai passando reels do Instagram lá. Exato. Tá tudo certo. Mas não liga pro síndico. Até pode mandar uma mensagem, falar, olha, deu problema no elevador, seria bom dar uma verificada. Isso sim é uma ligação produtiva. Agora falar, olha, estou preso no elevador. Legal, a empresa já foi acionada, eu não consigo abrir a porta. O pessoal vai chegar aí, gente. Segura que chega. Outro detalhe, se mesmo assim, mesmo todo esse processo, você tentou fazer e não conseguiu, não conseguiu falar no interfone, não conseguiu falar com a empresa, 193, vai chamar um bombeiro. Perfeito. Certo? Então não tem que ter preocupação porque você está num local seguro. Não, todo mundo tem claustrofobia, né? Sim. Que essas pessoas, tudo bem. Agora, todo o resto da população, mas quem tem, né? não entra nem no elevador. Então, todo o resto da população, gente. Dificilmente a pessoa que tenha, ele vai entrar sozinho. Não vai. Ele vai ter sempre alguém, né, que vai entrar. Mas o detalhe que a gente tem que deixar claro para o pessoal é o seguinte: o meio de transporte mais seguro do mundo é o elevador. Qual que é aquele dado? Você tinha comentado um dado. Qual que é a porcentagem? Então, nós não temos aqui em São Paulo, Sim. né? Não temos no Brasil, mas nós temos um dado interessante que foi feito na cidade de Los Angeles, que é uma cidade, uma metrópole americana. Acho que até maior que São Paulo. Você tem uma quantidade maiores, né? Eu acredito que não tem a quantidade maior de elevadores, mas é uma cidade grande. E, para vocês terem ideia, a percentual é 0,606% de possibilidade de acidente na quantidade de transporte. É muito azarado se você tiver. Exatamente. Tava fácil ganhar loteria. Ganha loteria que é mais fácil. Ou você é azarado, ou você está numa cidade que não tem regulamentação, ou a empresa que não é séria. Aí pode acontecer também. Já aumentou, né? Meu leque, né? Aí o 0,000,0,0,1. Exatamente. Então tem isso. Quando você tem o critério correto, o plano de manutenção correto, ele aumenta exponencialmente esse índice. Agora, se você está num lugar que você não toma esse tipo de cuidado... outro detalhe importante. Às vezes o síndico tem um detalhe, mas aqui na cidade não tem regulamentação, certo? Mas no Código Civil, se eu não me engano, eu posso depois passar para vocês se eu falar besteira, o artigo 1348 do Código Civil, no teu capítulo 5º, diz que o síndico é responsável pela manutenção predial do prédio. Total. Sim. Total. Então, mesmo que naquela cidade não tenha regulamentação, ele é responsável. Você não tem, sabe? O síndico que está aqui nos assistindo tem que tomar esse cuidado. A cidade não tem regulamentação, ok. Mas se você contratar uma empresa que não tem esses pré-requisitos que eu falei, que eu posso até repetir, se esses pré-requisitos não forem atendidos, pode detalhar. entendeu? Ele vai ser responsável, porque ele está contratando uma empresa que não tem um mínimo de estrutura, que é o quê? Plantão 24 horas, um engenheiro responsável, seguro de responsabilidade civil, entendeu? Frota de carros ou motos compatível, técnicos capacitados, entendeu? E, lógico, o telefone 24 horas, central de atendimento 24 horas para te atender. Então tem que ter isso. Aí eu falo, vai besta querer ser síndico? Vai querer falar que o trabalho do síndico é fácil? Tudo isso daqui que é um bando de besta que quer ser síndico e não pode e não tem capacidade para ser e quer tomar o lugar do síndico profissional porque quer causar na vida da gente. Mas manda vir fazer curso então, pelo menos. Vem fazer curso, pelo menos. Vai se capacitar. Isso daqui que a gente está discutindo, o Jonatas, alguns detalhes, né, Jonatas? Porque a gente não sabe tudo, porque quem sabe é o presidente aqui. Sim. Mas tem várias noções, eu tenho noção exatamente do que ele está falando. Aí você quer ser síndico, acha que é chegar lá e ficar conversando com o seu vizinho. Não é não. Vai se capacitar, vai fazer. Olha o tanto de coisa que tem de norma de regulamentação só de um item do condomínio. Exatamente. Um item do condomínio, que é o elevador. Estamos fazendo um podcast inteiro. Um podcast de um item. Fora que a gente tem bomba. Se a gente pegar o curso que a gente estava falando mais cedo, até explica a obrigação da detetização dentro do condomínio. Né? A gente tem ali gerador. Se você pegar condomínios maiores,
exaustão dentro das escadarias, você tem central de água. Eu fui num prédio ali em Santa Amaro, um centro comercial, o que tem de equipamento lá dentro é uma estrutura surreal. Só abrindo um parênteses, não tem nada a ver com o elevador. Que Né? isso? Mas nós temos, eu tenho um amigo que é especializado, um engenheiro especializado, pode até vir um dia aqui conversar com Isso é vocês, uma alegria. na área de ar-condicionado. Depois da pandemia, mudou totalmente a legislação Do ar-condicionado. né? Não sei se vocês sabem, mas tem toda uma regulamentação, tem todo o critério técnico, a norma foi totalmente refeita e você tem certificações, por exemplo, um prédio igual desse aqui que vocês estão, Sim. tem que ter as certificações, tudo, e cada 6 meses, se eu não me engano, ou cada 90 dias, eu não sei direito porque é a área dele, Claro. mas tem que ter essas certificações. E se o síndico não pedir essas certificações, que sabe o que vai acontecer? O que ele está falando para mim? Se, por exemplo, a pessoa que trabalha aqui, depois de 12 meses, se ele tiver algum problema de saúde relacionado e ele provar que não foi feita a certificação, o prédio entra rolado junto. Olha aí, ó. Entendeu? Então, gente, o Hélio está falando um negócio interessante. Então, não dá para fazer, desculpa, eu estou fazendo agora a propaganda aqui para o Hélio, porque a gente conhece vários síndicos profissionais. Claro. É totalmente diferente o cara que está qualificado e trata com você na questão de manutenção predial do que aquele que, infelizmente, por questão de conhecimento ou porque não teve oportunidade Ou negligência mesmo, né? ele não vai tratar com... Aí, o que acontece? Você vai apresentar um RIA, entendeu? No meu caso do elevador, você vai apresentar o RIA, ele não tem, desculpa, o discernimento, e não é culpa dele, de saber se aquilo está certo ou não. E por isso que o Wellington falou uma coisa, né? Validando o que o Wellington está falando, tem que se especializar. Por quê? Ele tem que saber se aquele, por exemplo, aquele protetor de polia tem que fazer ou não, se aquela aferição do limitador, a gente falou do limitador. Se eu não faço a aferição do limitador, como que eu sei que ele vai atuar com 15% da velocidade? Se eu não faço isso cada 2 anos no laboratório. Pega, por exemplo, você tem lá os condomínios seus. Pode ter certeza que desses condomínios pode ser que tenha 1, 2 ou 3 empresas que nunca falou com você sobre isso. Da aferição do limitador, que de repente você compra. Ah, não Então, fala, não fala. aí imagine, como que você sabe que esse limitador, que é o coração do elevador, para saber se passou da velocidade e vai atuar, se ele está atuando ou não. Se eu não tenho nenhuma certificação. Isso eu estou falando do item, hein? Sim. Agora, se o síndico não tem essa expertise, e a gente está aqui para isso, para qualificar, para a gente poder falar, é isso que a gente faz no debate síndico lá, Sim. que a gente, né, o parceiro aqui, nós, que a gente já conversou. Então, essa é a ideia nossa, trazer informação, eu acho que essa é a nossa ideia, trazer informação para o síndico, para o morador, para quando você chegar numa assembleia e falar de algumas coisas que você atuou, ele vê a diferença daquele síndico que tem toda aquela qualificação e o outro que, infelizmente, não tem a qualificação. E, Marcelo, uma coisa que a gente fala bastante aqui, eu tenho certeza que você concorda com isso, não é que o Wellington precisa saber como que faz. Não. Mas é estudar o suficiente para saber, pô, a empresa do Marcelo é legal, essa empresa não é legal. Exato. Ter ali o networking também para ouvir outros síndicos de confiança. Então, são uma série de fatores que estão envolvidos no processo. Nosso curso, a gente mostra isso. Perfeito. O curso que o Wellington falou é o curso da Brasconde, que é muito completo também. Perfeito. Muito legal, uma série de cursos. E a gente entregando conteúdo gratuito aqui. Você falou bem, debate síndico também. Toda quinta-feira lá, firme e forte. Então, inclusive, é legal, o cara pode fazer a dobradinha. Ele vê o Marcelo lá no Instagram às 18, depois nosso ouvinte no YouTube às 20. Já dá pra fazer. Não, e eu já faço, o dia que for soltar aqui, eu já faço a propaganda lá. Falo, olha, fiquem aí, continuem aí, porque tal dado, tá aqui o canal, eu já ponho fixado, né? Já põe fixado, a gente já faz isso. Já faz a dobradinha, porque é isso, a gente tá trazendo informação. Claro, a gente tem interesses comerciais, temos aqui também a parte dos patrocinadores, mas... Ninguém trabalha de graça, né, meu amigo? Ó, tá aqui, ó. Lógico, ninguém trabalha de graça. Mas no fundo é isso, é compartilhar conhecimento. Porque isso aqui, na verdade, custou muito mais caro pra nós, né? Chegar até aqui. O homem é presidente de tudo. Então, tirar esse cara do tempo dele aí pra estar aqui, ó. Embora ele tá com a gestão do tempo, né? Ele vai depois... ele falou pra até gente fazer que tá aí... na academia de manhã, tá comendo só ovo de 3 ovos de manhã. Boa. Não, de manhã não, só depois do meio-dia, né? Porque fica das 9
da noite da a meio-dia. do dia seguinte sem comer nada, aí Exato. toma 3 limão espremido com 10 litros de água, Exato. academia todo dia. É, Renato, você precisa. consegue fazer isso? Então, por isso o homem da gestão do tempo, Não, mas né? nós vamos doido. trabalhar nisso. É A gente vai poder conversar para os síndicos, né? Sim. A gente pode até Começar falar isso, a- como a gente administrar o tempo, Não, né? Eu então, vou dar um ué. curso de gestão de tempo. Vamos Vamos. Como você não ter tempo pra nada. Basta ser eleito. Basta ser eleito síndico. Quer ver o cabelo começar a... Não, fala de cabelo, não. Não. Você tá chateado com esse cabelo, né? Porque há 5 anos meu cabelo já era, cara. Cê Não é fale em louco. cabelo Não, comigo, não, Hélio. Não. Não fale É, comigo que eu vou. É, Eu já falei que até o final do ano eu vou resolver esse assunto. Entendeu? Vai cortar tudo, vai fazer implante. Vou fazer implante, né? Tá certo. A gente trabalha para isso, né? Trabalha Né? pra isso. A gente trabalha pra gente fazer alguma coisa para prolongar a vida, né? Exatamente, Muito bom, tá muito bom. É bom. isso aí, ó. Tá Que vendo? Tá no legal. caminho certo. Ó, então é o seguinte, Marcelão. Chegando aqui, né? Final do nosso bate-papo, que legal que foi bacana desse jeito. Vamos retomar esses nossos projetos. Final de ano tem uma surpresa legal aí pra todo Show mundo. de bola, show de Vamos bola. divulgar bastante. E fala aí pra gente, por favor, as considerações finais. Foi uma alegria te receber aqui. Bom, eu agradeço, né? Agradeço a todos que estão aqui nos assistindo, agradeço o Jonathan e o Wellington, né? Foi muito interessante, né? Porque a gente trazer conteúdo com pessoas que nem vocês, que sabem o que estão fazendo, é diferente do que você ter que passar algumas coisas. A gente conseguiu aqui, eu acredito que, passar alguns itens, né? Para você que está aí nos assistindo, quer saber um pouco do elevador, né? E está entrando agora no canal, né? Sim. Veja desde o início, né? É isso. Então, eu fico muito feliz de estar contribuindo. Eu posso dizer que, em nome da ABL, é importante a gente estar aqui, Que é a legal. Associação Brasileira dos Elevadores, estar aqui presente no podcast de vocês, poder contribuir com o Wellington, com você, Jonathan, Obrigado. de alguma forma. Com certeza. E eu fico à disposição, né? Nós temos aí várias pautas correndo, por exemplo, uma das coisas que a gente pode vir aqui depois, a gente tem a felicidade, depois de 30 anos de batalha, da gente conseguir um deputado, uma deputada federal para fazer o marco regulatório dos elevadores. Poxa, que legal. Esse parabéns. marco regulatório vai especificar tanto a parte trabalhista, a parte regulamentação do técnico de elevador como profissão, né? Desculpe, pessoal, Sem que problema. Tá na hora do, Tá avisando, do ó, shape. Eu já sabia. Tá na... bom, é isso, né? Ele sempre, ó, é a gestão do tempo. Eles não tem. Entendeu? E nós estamos cravados, já estamos na despedida. Você tá vendo? Aí, ó. Tá vendo? Ó, tá no Tá horário. vendo? Tá no Ó, horário. parabéns, É geriu isso. o tempo corretamente. Então, essa questão do marco regulatório é um fator divisório, tanto para o usuário, como o técnico, como as empresas de elevador. Regulamentar a área de elevadores, como nós falamos, para que ela simplesmente siga Sim. o que já funciona na cidade de São Paulo. Já funciona, Fantástico. né? Então, eu tenho o prazer de falar para vocês, né? O primeiro podcast que eu estou participando, Pô, que alegria. falando da questão Legal. do marco regulatório que nós conseguimos em Brasília com a deputada Maria das Rosas, né? Parabéns. Então, ela encampou. Deputada, vou marcar você lá, você dá uma publicada pra nós. Isso, pode marcar. Não custa, né? Me ajuda a te Me ajudar. ajuda a te ajudar, né? Todo mundo se ajudando. todo Não, mundo ela feliz. vai. Eu tenho certeza que ela vai fazer, deputada. São gente boa, deputada. Pode, Aí, pode trazer, pega todo mundo aí, ó. Vai falar de condomínio, a deputada vai ser, o que nem eu falei para a deputada, vai ser a deputada dos elevadores, Olha né, aí a que nível legal. federal. E, por que não, ser a deputada dos condomínios aí, né? Ó, fica o convite para participar Perfeito. do podcast. É falar dessa situação aí, a gente expor um pouquinho mais aí. Não, João? Faz o convite também, João. Não Eu tô só se você tentar colocar você do meu ladinho. Exato. Já deixei pra ela reservada tá aqui. ó. reservado. Bom, então, estou muito feliz, né? Estou, que nem eu falei para vocês, à disposição. Obrigado. A ABL tem, que nem eu falei para vocês, a figura dos consultores. Nós temos. O Ayrton já vai usar. Então, nós temos consultores que podem, inclusive, vir aqui, porque assim, só para a gente finalizar, Claro, por favor. existe a figura do consultor Uhum. que está regulamentado pela ABL. Infelizmente, como qualquer ramo de atividade, existe alguns ditos consultores. E qual a diferença? O consultor homologado, ele é engenheiro mecânico. Ele tem a expertise para poder fazer essa interação como consultor independente. O outro, que tem uma empresa de consultoria, mas ele não tem um engenheiro responsável dentro do escopo. Então, esse tipo de profissional também a gente não valida. Olha Então, só. mas o consultor,
ele tem condições de ajudar o síndico a tomar a melhor decisão na área de elevadores. Que fantástico. Ótimo. Ó, essa informação já valeu o podcast pra quem, né, assistir. Não, valeu. E, cara, assim, eu falei, a gente nunca sabe tudo. Sim. Né? Aqui aprendemos mais um pouquinho aqui com o Marcelo. Sempre é bom a gente estar aprendendo cada vez mais sobre elevadores aí, sobre toda a parte do organismo, né, condominial, que é muita coisa, não é para amador. Não. Eu sempre bato na tecla, o Jonathan fica doido comigo que eu falo aqui as besteiras, mas, cara, é muito. Vamos monetizar, né? Monetizar. Vamos monetizar. É muita gente despreparada que acaba entrando no mercado condominial e acaba prejudicando o mercado condominial como um todo. Não só na área de síndico, como na área de elevadores, enfim, todas as áreas, né? Temos maus profissionais em todas as áreas do condomínio. Infelizmente acontece. Então a gente tem que ir minando isso daí, fechando um pouco, Gargalo. funilando ali, né? Pra gente ter só pessoas. E tem muitos profissionais muito bons também Exato. Sim. dentro do mercado. A gente conhece muitos síndicos, né? São ótimos síndicos. Até Trouxemos síndicos alguns aqui. que não são profissionais, são moradores, são ótimos síndicos Exato. dentro do que fazem. E a gente também tem esse reconhecimento, mas tem muita picareta no mercado também que a gente tem que ir tirando. Se você me permitir, eu acho que a gente tem que deixar claro para quem está nos assistindo, né? Foi a época que o condomínio não era profissional. Sim. Foi a época. Existia uma época que se permitia não ser profissional. Sim. Certo? Que você pegava um síndico, não desmerecendo o síndico do passado, mas você pegava um síndico e de repente ele não tinha. Hoje, com tecnologia, hoje com a internet, hoje com pessoas que nem vocês que têm, por que a gente não faz a profissionalização do condomínio? E sabe o que vai acontecer? Quando você profissionaliza, você diminui a incidência de acidente, Sim. você diminui a incidência de manutenções corretivas, no caso nosso. Uhum. A preventiva é muito mais barato do que a Fato. corretiva. E o meu sonho de consumo, né, na área de elevadores, a exemplo que nós temos na indústria, é passar para manutenção preditiva. Isso é um podcast que a gente vai pegar e pode falar 1 hora sobre manutenção preditiva. O que é a manutenção preditiva? Por exemplo, indústria. Eu não posso simplesmente ter o luxo de parar o elevador numa produção da petroquímica num dia tal. Então eu tenho que prever, se aquele rolamento dura X tempo, eu tenho que trocar antes. Essa é a manutenção preditiva. Fantástico. E ainda é mais barata do que a preventiva. Olha, A gente pode falar muito sobre isso. Vamos guardar essa sim. Vamos sim. Beleza. Bom, então obrigado a você, obrigado, Herdo, pra você que assistiu. E claro, vamos agradecer também a turma que ajudou a pagar aqui a conta, manter a gente aqui. Como que é o nome da sua empresa, Marcelo? MM Elevadores. Vamos adicionar depois aí? Opa! Vamos. Aí Vamos nós temos que conversar. falar com o dono do dinheiro lá, né? É isso. Você tem que dono do convencer dinheiro. o dono do dinheiro. É Que isso. eu sou só, que nem ele diz, eu falo, você é só o showman. É isso. muito bom. Eu aqui que pago as contas. Tá certo, tá certo. E manda mais que eu, viu? Mas Mas é sempre assim, quem né? paga a conta é quem manda, É. rapaz. Então vamos lá. Diferencial Serviços, AVCB, para-raio, sorteio de vagas e redimensionamento das vagas é o SILS. Petros Desentupidoras, o Neres. Seg Energy, Energia Solar com o Paulo. Honest Market BR, Mini Mercado e Franquia, Gustavo Viana. Imperador, Equipamentos contra Incêndio, Marco Leonardo. Flecha 13, Corretora de Seguros com a Roberta e o Calil. E estreando esse mês o Grupo Elo com o Michel. Então, mais uma vez, obrigado. Time, obrigado. Te Obrigado, vejo. Obrigado, gente. Quinta-feira que Obrigado, vem, viu? 8 horas. Forte Obrigado. abraço. Tchau, tchau.